Muito obrigado. Um paradoxo interessante, não é? Haver tanta gente para oferecer e tão poucos a pedir. Vamos discutir sobre isso mais tarde, certamente. Agora, continuando então, o nosso terceiro orador é o Nuno Corte Real, das Caldas da Rainha, coordenador do movimento Zeitgeist desde 2009. Também não é economista, vem da área do design industrial e vai-nos falar um bocadinho sobre um modelo económico baseado em recursos. Para aqueles que já viram os diversos filmes do Zeitgeist, devem conhecer algumas das teorias polémicas, ou não? Desde já agradeço à organização por nos ter convidado e agradeço a vocês por terem vindo também. O objetivo desta breve apresentação será explicar a linha de raciocínio por trás deste modelo económico, que não se baseia na circulação de dinheiro, mas sim na gestão inteligente dos recursos da terra, com base no entendimento científico que temos do mundo atual, de forma a concluir quais os métodos mais eficientes, estratégicos e sustentáveis de satisfazer as necessidades da população humana. Mas antes, irei falar um bocadinho sobre algumas falhas do atual sistema económico. Em primeiro lugar, porque isto ajuda-nos a compreender qual a importância que temos de mudança. E em segundo, por existir ainda na sociedade uma certa tendência em recusar considerar que é o sistema socioeconómico em si o culpado dos problemas a que assistimos hoje em dia. Portanto, alguns dos problemas. Temos a necessidade de crescimento infinito. Este é o pilar da maior parte dos problemas, hoje em dia. Tal é matematicamente impossível e insustentável num planeta com recursos finitos. Atualmente, estima-se que se consomem em 8 meses aquilo que o planeta é capaz de regenerar num ano, e isto sem contar com os recursos não renováveis. E, portanto, já ultrapassamos a capacidade de carga do planeta no que toca a estes recursos, e estamos a desgastá-lo e a comprometer as futuras gerações. À custa disto, deparamos-nos cada vez com mais barreiras ao crescimento, que é uma necessidade do sistema, e o que em si nos leva a mais crises sistémicas na economia, como o aumento do desemprego e da pobreza, o empobrecimento, as dívidas, o incumprimento de dívidas a nível nacional, a escassez de recursos básicos à vida, etc, etc. Instabilidade social. E ainda assim, não ouvimos outra coisa por parte dos políticos e economistas que não seja à procura de mais crescimento económico. Outro problema é a prioridade do lucro e a necessidade de consumo cíclico. O sistema económico atual tem como base a venda da mão de obra humana de cada ser humano, como se de uma mercadoria se tratasse. E se as pessoas não tiverem a oportunidade de trabalhar para o seu sustento, o sistema monetário atual, como o conhecemos, deixa de poder existir porque deixam de haver consumidores. A verdadeira causa do aumento do desemprego, que não tem sido muito debatida no debate público, é o desemprego tecnológico. E este derradeiro outsourcing, se é que assim podemos chamar, começou no setor industrial, chegou mais recentemente ao setor dos serviços e não existe por enquanto ainda nenhum outro setor capaz de absorver o cada vez maior número de desempregados. E esta tendência irá continuar porque a produtividade e a eficiência industriais são inversas à quantidade de operários e porque vai ser cada vez mais eficiente e lucrativo às empresas fazê-lo. Só tem uma parte. A prioridade do lucro e a necessidade de consumo cíclico, assim é que é. Quando o lucro é a prioridade, as decisões tomadas na sociedade não são necessariamente aquelas que beneficiam as pessoas e o meio ambiente. Portanto, o lixo, a poluição e desperdício tanto de recursos como de potencial humano são um subproduto inevitável destas atividades económicas. Porque a introdução de novos produtos e serviços deve ser constante
de forma a sustentar a economia. Assim, nada fisicamente produzido pode manter um tempo de vida operacional maior do que o suportável pelo produtor, de forma a manter a sua integridade económica através do consumo cíclico. A indústria dos serviços funciona também da mesma maneira, porque resolver um problema permanentemente implica o fim do negócio. Para além disso, as despesas na fase de produção devem de ser minimizadas, de forma a garantir um preço mais competitivo no mercado, e isto leva a que os produtos sejam intrinsecamente obsoletos, porque torna praticamente impossível aos produtores produzirem o melhor de algo. E, portanto, a sustentabilidade e eficiência dos produtos é inversa ao crescimento económico, e as lixeiras são o resultado visível disto. Existem fatores sociais, económicos e políticos subjacentes a muitos dos comportamentos problemáticos que vemos nas pessoas devido a recompensas por eles oferecidas. Por exemplo, a competitividade, o egoísmo, o elitismo, a estratificação social são alguns dos valores que emergem destes fatores e que prejudicam a sociedade. E se vivemos num sistema que recompensa estes valores, eles tendem a perpetuar-se. Apesar de muitos elogiarem a honestidade, a consideração pelo próximo, a felicidade, é fácil ver as razões por quais estes valores não prevalecem, uma vez que o sistema económico não apoia e até pune tais comportamentos. A maioria do crime, hoje em dia, sejam fraudes financeiras, crimes ecológicos, corrupção, máfia, tráfico de droga, roubo, etc., têm como base sempre uma relação com o sistema de mercado monetário, e existem certamente mais problemas, acho que vamos ficar por aqui agora, mas é claro, espero ter deixado claro que o nosso sistema social e económico atual é uma força negativa para o verdadeiro progresso humano e social. A eficiência, a sustentabilidade, a preservação são inimigos deste sistema e, portanto, precisamos de um novo que esteja a par com o conhecimento atual e com os métodos dos nossos dias. Portanto, vamos agora afastar-nos deste tópico, deixar de lado tudo o que nos foi ensinado sobre as nossas construções sociais e considerar as seguintes questões. Quais são os fundamentos imutáveis da saúde humana e da prosperidade? Como é que podemos construir um sistema que atenda a estas necessidades a toda a população humana? E como é que asseguramos a sustentabilidade deste habitat para as futuras gerações, tendo em conta, claro, que vivemos num planeta finito? Para responder a estas questões, vamos considerar, em primeiro lugar, a necessidade humana em si. Existe um conjunto praticamente universal de necessidades comuns a toda a espécie. Escusado será dizer que, se não tivermos nutrição adequada, ar e água, deixaremos de existir. Se formos expostos a substâncias químicas nocivas à nossa biologia, vamos adoecer. Se sofrermos uma deficiência de vitaminas, vamos ter problemas na nossa saúde. Mas com o avanço das ciências humanas, estas necessidades, descobrimos que estas necessidades não se limitam a este nível básico, fisiológico, facilmente observável. De facto, nós somos seres biopsicossociais, ou seja, a nossa saúde física, mental e emocional não pode ser considerada um caso isolado ou temporal, porque estamos todos socialmente e ambientalmente ligados de uma forma muito real e multifacetada. Se a nossa intenção enquanto sociedade for produzir seres humanos equilibrados psicologicamente e fisicamente, toda a sociedade deve ser orientada e concebida de forma a satisfazer estas necessidades e adaptar-se à evolução dos nossos conhecimentos. Portanto, a saúde pública e a sustentabilidade e gestão inteligente da terra são a derradeira medida de avaliação para qualquer sistema social. Tendo esta compreensão básica em mente, passamos às próximas perguntas.
como é que projetamos uma sociedade que realmente suporta a espécie humana, ao mesmo tempo que mantém o equilíbrio ambiental. E é aqui que entramos no conceito de um modelo económico baseado em recursos. Este modelo é uma resposta inferida a partir das leis naturais que nos governam para calcular a melhor maneira de atender o espectro das necessidades humanas da forma mais eficiente e sustentável possível. Tendo em conta, claro, aquilo que nos sustenta, ou seja, uma relação simbiótica com esta biosfera delicada que todos partilhamos. A partir desta inferência lógica, somos capazes de organizar a sociedade com muita pouca necessidade de opinião humana. Isto se o nosso objetivo for maximizar a sustentabilidade e a eficiência económica. Posto isto, existem 3 fundamentos económicos a considerar, que são a contabilidade de recursos, o equilíbrio dinâmico e o design estratégico. A contabilidade de recursos. Vivemos numa biosfera planetária praticamente fechada, com um conjunto de recursos, a maior parte deles finitos, à nossa disposição. Dada esta realidade, a lógica torna-se bastante evidente quanto à nossa necessidade, quanto à nossa responsabilidade, se quisermos que o nosso habitat se mantenha para as futuras gerações e satisfaça as necessidades da população. Temos que contabilizar e organizar. Uma adequada alocação económica dos recursos não pode ser feita a não ser que tenhamos uma compreensão clara dos recursos que temos e onde eles estão localizados, de forma completa e unificada. Com o tempo, este entendimento leva-nos àquilo a que chamamos a capacidade de carga do planeta, que é uma informação bastante vital. Mas esta contabilidade é apenas o primeiro passo. Precisamos também de saber as taxas de mudança e de regeneração quando aplicáveis. E aqui entramos no equilíbrio dinâmico. O clássico exemplo disto é a desflorestação. As árvores têm um ciclo e taxa de crescimento natural, e se o nosso uso de madeira exceder as taxas de regeneração naturais, que é o que acontece hoje, podem ver no gráfico, temos um problema, porque é, por definição, insustentável. Relembro outra vez que o modelo requer o máximo de consumo, de forma a manter a crescente população empregada e sustentar a economia. Isto, obviamente, é um puro ecosuicídio e podemos dizer que a nossa economia é uma anti-economia, porque o requisito fundamental de uma verdadeira economia é economizar, ou ser estrategicamente eficiente e conservador, e não é isso que acontece. Isto leva-nos ao design estratégico. Atender de forma eficiente o espectro das necessidades humanas num planeta finito, de forma sustentável, significa que a alocação de recursos deve ser optimizada estrategicamente de forma conservadora. Isto não é feito hoje, ou podemos dizer que é feito ao calhas, através de arbitrárias operações monetárias que têm a ver com o poder de compra do consumidor e do produtor, ao invés de se ver qual é a maneira mais cientificamente correta de o fazer. Para não mencionar a questão da longevidade de um determinado produto e qual o método a ser utilizado no seu fim de vida e, portanto, a sua reciclagem. Todos estes elementos têm que ser considerados na concepção inicial, sem interferência do sistema de mercado e do corte de custos necessário, que servem como inibidores de um design sustentável. Mais uma vez, uma economia deve se basear no crescente aumento de eficiência. Trata-se de fazer o que é mais cientificamente correto, não o que alguma empresa pode pagar para se manter competitiva no mercado. Precisamos de uma estratégia de contabilização e alocação de recursos, design a partir de parâmetros técnicos comprovados que nos garantam a máxima eficiência e sustentabilidade, e menos que isto é negligente. Portanto, contabilidade de recursos, equilíbrio dinâmico e design estratégico definem as bases para este sistema económico. Vamos agora continuar esta dedução e, baseando-nos nestes parâmetros,
vamos chegar aos seguintes objetivos. Precisamos de uma economia em equilíbrio e não de uma em crescimento. O equilíbrio dinâmico não pode ser alcançado numa economia em crescimento, porque vivemos num mundo finito, recursos finitos. Precisamos de um sistema colaborativo, não competitivo. Competirmos uns contra os outros tende a gerar um tribalismo de cada um por si, antiético, primitivo, produzindo stress, conflito e mal-estar entre as pessoas. O design estratégico não pode ser atingido enquanto existir uma preocupação das empresas em cortar custos. Na verdade, pura e simplesmente, a eficiência monetária é inversa à eficiência tecnológica. Precisamos de um sistema planeado, não disperso, um sistema que tenha em conta a alocação de recursos, a contabilidade e o equilíbrio dinâmico e o design estratégico de forma explícita. O disperso e ao calhas sistema empresarial atual está longe disto e a falta de eficiência e desperdício são simplesmente inaceitáveis. A automação é colocada à frente do trabalho humano a todos os níveis. Isto entra na componente de design estratégico. Não só nos limitamos a projetar os bens e serviços de consumo com a máxima eficiência, mas também os métodos de produção em si têm de ser igualmente estratégicos, de forma a maximizar a precisão e os resultados. Para a surpresa de muitos, a produtividade é agora inversa ao emprego, na maioria dos setores estudados, o que significa que é socialmente irresponsável não automatizar, se quisermos, por exemplo, preservar empregos, uma vez que isto poderia ajudar-nos a criar abundância. E precisamos de um sistema baseado no acesso e não na propriedade. Há uma diferença bastante grande entre o atual estado das coisas e a escassez intrínseca do passado. Atualmente possuímos tecnologia avançada de produção que nos permite atingir aquilo que chamamos de abundância de acesso, ou um sistema de alocação de recursos que poderia permitir o acesso livre a bens e serviços a todos, sem o uso de dinheiro. Em vez de uma abordagem de investimento baseada na propriedade, nós projetamos um sistema de acesso intercambiável à semelhança de um sistema de aluguer ou uma biblioteca, como já se conhece hoje em dia. Numa sociedade onde, por exemplo, eu uso o meu carro 10% do mês, do tempo, não faz sentido, do ponto de vista de eficiência, este fique parado sem estar a ser utilizado. É um desperdício. E se estendermos esta ideia ao setor dos produtos, a todos, chegamos à conclusão que podemos, de facto, reduzir a produção, criar mais eficiência, reduzir o uso de recursos e permitir ao mesmo tempo um maior acesso a bens e serviços à população, quando preciso. E o termo chama-se acesso estratégico. A procura e a oferta seriam acompanhadas dinamicamente, um bocado à forma como já é feito hoje em pequenos pontos individuais, como nos supermercados, mas agora de forma global, de forma a evitar excedentes ou escassez. E utilizando as formas já mais avançadas de distribuição, a conveniência poderia largamente ultrapassar aquilo que conhecemos hoje. E com isto, concluíamos que já não seria necessário o uso de dinheiro num mundo com abundância de acesso. Posto tudo isto, ficamos assim com a sumarização básica dos conceitos e dos atributos do modelo económico baseado em recursos. É perfeito, é utopia? Eu acho que não, mas é vastamente melhor do que aquilo que temos hoje, que continuamente nos continua a prejudicar e não mostra sinais de melhoria. Se estiverem interessados em saber mais, consultem os nossos sites. Agradeço o vosso tempo, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Aqui. Ora bem, muito obrigado então ao Nuno e grandes imagens aqui.